Olá, amados, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesse momento fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, colocando em prática, o que nós temos aprendido pela palavra, Amém. E enchendo o nosso coração de fé, renovando a nossa mente, porque como a gente tem visto, a gente tem ouvido nesse tempo, tudo que se ouve nas redes sociais, na televisão, as informações que têm passado, da realidade do que estamos vivendo hoje, mas isso não anula a palavra, não anula a nossa fé e não pode ser maior, mais forte ao ponto de nos levar a uma dimensão, a condição de medo, de pânico. Isso mesmo. Então, nesse momento, é aconselhável, que a gente se firme ainda mais na palavra, Amém, que a gente se Jesus. firme ainda mais naquilo que a gente tem aprendido, Isso mesmo. que possamos estar renovando a nossa mente, lendo, orando em línguas. Isso Então, mesmo. sempre que você ouvir alguma informação, sempre que você escutar alguma notícia e que de alguma forma ela venha abalar a sua alma, que de alguma forma ela venha trazer um certo temor à sua mente, fazendo com que você fique com medo. Então, de imediato, querido, você corra, vá para a palavra, Isso mesmo. Comece a abrir os seus lábios e a louvar, comece a fazer, de fato, aquilo que nós fomos chamados para fazer, Nós Amém, somos os Jesus. portadores da fé, Aleluia. nós somos os portadores das boas novas, Amém, Jesus. Como temos sido ensinados, instruídos, a fé ela não anula os fatos, a fé ela não é fingida, então não devemos Isso fazer de mesmo. conta que não está, que está tudo bem, que não está acontecendo, mas isso também não impede da gente se posicionar, porque a fé ela muda circunstâncias. Amém, Jesus. Uma atitude de fé, ela muda circunstâncias. Isso mesmo. E nós estamos aqui nesse momento meditando na palavra Amém. do Senhor, lendo um texto, queremos ler com vocês, compartilhar com vocês essa palavra. Aleluia. Queremos fazer aquilo que homens de Deus fizeram e comprovaram, e deixaram esses escritos para nos mostrar que pode acontecer, que é possível. Essa palavra que a gente tem pregado, que a gente tem ouvido, ela é digna de toda aceitação. Amém. Ela é verdadeira, ela é fiel e ela surte efeito, E lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, Amém, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então, amados, só dando uma pausa nesse texto que nós lemos até o versículo 6, a Bíblia Oriente, ela nos ensina como foi que Josafá agiu diante de uma situação difícil. Amém, naquela Jesus. época, diante de uma situação delicada. E nos dias de hoje nós temos enfrentado essa situação delicada, essa situação difícil no nosso país, no mundo, Então nós podemos seguir essa direção e, assim como Josafá fez, buscar o Senhor. Aleluia. Então, amados, não é tempo da gente entrar em pânico, é tempo de buscar a Deus. Isso mesmo. É tempo de buscar a palavra do Senhor. É tempo de orar, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor, conforto, certos de que Ele está atento ao nosso clamor, certo de que Ele está ouvindo a nossa oração. E seguindo no versículo 7, diz: não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão?
Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás Aleluia. e nos salvarás. Amados, Amém, Jesus. o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Amém, Né? A Bíblia Jesus. disse que ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será Aleluia. eternamente. Então, amados, nós precisamos crer que diante dessa situação difícil, clamando ao Senhor, estamos certos de que ele nos ouve Amém. e nos livra. Aleluia. Ele é quem vai nos salvar, Isso né? De mesmo. toda peste, de toda angústia, de Isso toda mesmo. dificuldade, de Glória toda a Deus. situação que pareça impossível aos olhos humanos. Nós Isso cremos que é Deus quem vai nos salvar. E nós precisamos alimentar a nossa fé com a palavra. Nós precisamos renovar a nossa mente com essas verdades. Aleluia. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, Isso para que a mesmo, gente encontre força, para que a gente esteja com bom ânimo, seguindo aquilo que Jesus disse. Né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse que não devemos perder o ânimo por nada. Então a palavra é a ferramenta eficaz para trazer ânimo ao nosso coração, né? Então nós vamos nos apegar a essa palavra Amém. com todas as forças. No versículo 10 ele diz: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos Aleluia. territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Então, amados, embora você Glória esteja a em uma Deus. condição de que você não saiba o que fazer, o seu olho não pode sair do Senhor. É verdade, O nosso isso mesmo. olhar Amém. tem que estar voltado para o Senhor. Essa é a dica do que fazer nesse Amém, momento, Jesus. né? Mesmo seguindo as orientações aí que tem sido dita através dos profissionais da área de saúde, vamos seguir Isso, sim, vamos aleluia. tomar as medidas cabíveis, vamos ser prudentes, vamos ser cuidadosos, mas não vamos tirar os nossos olhos de Deus. Amém. Nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Aleluia. Todos os homens de Judá, versículo 13, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estava ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Eu quero dizer nesse momento: escutem todos que vivem em Simão Dias, Amém, todos que aleluia. vivem em Aracaju, todos que vivem no Glória a Brasil, Deus. todos que vivem em qualquer estado, em qualquer país. Escutem, assim diz o Senhor. Aleluia. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, por causa dessa notícia, por causa dessa situação, Isso. por causa dessa pandemia, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém, Então, amados, Jesus. nós precisamos saber que existe alguém que está conosco, e Aleluia. alguém que luta por nós, Amém. e alguém que nos garante vitória. Aleluia. Então, a nossa postura é voltar o nosso olhar para Deus, se posicionar em fé, Isso mesmo. crer, né? Crer acima de tudo, né? Declarar a palavra, se firmar em oração. E dessa forma nós estaremos fortalecidos. Dessa forma nós estaremos com a nossa fé ativada e sendo potencializada ainda mais, para que circunstâncias comecem a mudar. Porque como nós temos sido ensinados e como nós temos aprendido, as nossas palavras, a nossa fé, ela muda a situação. Amém. Então nós podemos mudar essa situação Aleluia. através da palavra declarada, Glória através a da Deus. fé que sai dos nossos lábios. Amém, amados. Vou ler aqui só mais 2 versículos desse texto, em continuidade. No versículo 19, diz assim: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz de muito alta. Amém. Aí o versículo 22 diz assim: e ao tempo
em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Aleluia. Porque, o 23 diz, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amém? 24 para encerrar. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Amém? Vejam que quando eles começaram a louvar, os inimigos, eles mesmos começaram a se autodestruir. Então, o louvor, amados, é uma arma que nós temos. Amém. Nós podemos colocar palavras de louvor, de exaltação ao nosso Deus, Amém. nos nossos lábios. Amém? Isso. Em vez de ficarmos reproduzindo as más notícias, coloquemos palavras de louvor Amém. e exaltação Em nome ao de nosso Jesus. Deus. Amém? Nós vamos cantar um hino aqui, um louvor, amém, de fé, para que você possa Amém. ter sua fé levantada, alimentada, Amém. em nome de Isso Jesus. mesmo. Amém? Em ti Está minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em ti e nada vai me abalar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Em ti está minha vida, aleluia. fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em ti e nada vai me abalar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Oh, eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Amém. Medite Amém. nessas coisas, seja abençoado Glória em a nome de Deus. Jesus. Amém. Amém.